O ilícito para o direito penal militar, para o Código Penal Militar, ele tem o estado de necessidade, ele tem a legítima defesa, ele tem o estrito cumprimento do dever legal e ele tem o exercício regular do direito. Artigo 43 e 44 do CPM. Parágrafo único é que é bastante interessante. É diferente, tá bom? É diferente. Olha o que ele fala aqui, ó. Não há igualmente crime dentro da questão da antijuridicidade quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele subalternos por meios violentos a executar serviços e manobras urgentes para salvar a unidade ou vidas e evitar desânimo, terror, desordem, rendição, revolta ou saco. Iminência de perigo ou grave calamidade, né? Muitos entendem que seria só numa situação de guerra, mas eu entendo que não é só em situação de guerra, mas também não pode ser, você não pode agredir o seu subordinado em qualquer situação. Mas imagine um policial militar numa troca de tiro com criminosos, então eu estou na iminência de perigo ou grave calamidade, e o meu parceiro ali, ele está aterrorizado, ele não troca tiro, ele não vem para cima. Então, um chacoalhão, um tapa, um chute, um soco, para ele acordar, ainda que aquilo lesione ele, me parece que está dentro da antijuridicidade, da excludente de ilicitude, porque eu tentei fazer com que ele não desanimasse, não tivesse terror, não causasse desordem, rendição, revolta ou saque. Tudo bem? Isso é bem legal, dentro aí dos poderes do comandante. Culpabilidade, senhores, igualzinho, você tem a imputabilidade, você tem a potencial consciência da ilicitude e você tem exigibilidade de conta diversa. Artigo 48, 49 e 50. 38 na obediência hierárquica, 35 no erro de direito, 40 na coação moral irresistível e no estado de necessidade exculpante. Isso aqui não existe no Código Penal comum. Estado de necessidade exculpante do artigo 39 está lá. Já vamos ler o que é o estado de necessidade exculpante. O estado de necessidade exculpante exclui a culpabilidade e não só a ilicitude. Diferenças, gente, entre o direito penal comum e o direito penal militar. Veja só, não há previsão no Código Penal comum de prisão domiciliar nem de fiança. Olha só que grave. Deixa eu abaixar aqui, ó. Isso, olha lá. Não há previsão de prisão domiciliar nem de fiança. A lei dos juizados especiais, a lei dos juizados especiais criminais, artigo 90A, as disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Não tem jeito, não adianta, pode pré-questionar, eu também concordo que deveria em muitos casos, mas não se aplica. Olha a posição do STF, HC 99743. O STF reafirmou a não aplicabilidade dos institutos da Lei 9.099 na Justiça Militar, nem para o civil que responde por um crime militar perante a JMU. Essa não é uma jurisprudência fácil, hein? Infrações disciplinares, artigo 19, ele claramente diz para nós: este código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Teremos uma aula, uma ou duas, para tratar de PAD, Procedimento Administrativo Disciplinar. E aí, nesse caso, a gente vai falar um pouco sobre a Polícia Civil, vou pedir para o doutor Medeiros nos ajudar, vamos falar das guardas municipais, vamos falar do PAD das Forças Armadas e das polícias militares, tá? Todos eles têm algo bem parecido, mas vamos falar das infrações disciplinares. O que o Código Penal Militar está dizendo? Que infração disciplinar é uma coisa, crime militar é outra. Artigo 24. Pessoal, estou fazendo um ampassan e já estou pontuando para vocês os dispositivos importantes para leitura depois, tá bom? Conceito de superior, eu comentei com vocês no finalzinho da última aula, lembra? Considera-se superior o militar que ocupa o mesmo nível hierárquico, conforme, lembra da antiguidade que eu falei para vocês? Conforme a antiguidade, viu?
ou o militar que, em razão da função, exerce autoridade sobre o outro. Lembra do que não existe vácuo no poder? Então, um capitão vai assumir a função do major se eu não tiver major na unidade. Conceito de superior. Dentro da culpabilidade, artigo 33, tá? Não coloquei aí o artigo, mas é o artigo 33 do Código Penal. Da mesma maneira, ó, considera-se crime doloso e culposo. A diferença é que no Código Penal Militar, o dolo e a culpa, de acordo com a letra do CPM, está na culpabilidade e não na conduta. Está na culpabilidade e não na conduta. O dolo e a culpa estão na culpabilidade e não na conduta, como é a teoria finalista da ação. E olha que interessante, gente, o único lugar que a gente tem um conceito de crime culposo, porque o Código Penal Comum não tem, é no CPM. Olha o que ele fala que interessante. Culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou prevendo, supõe levianamente que não realizaria ou que poderia evitá-lo. Lembra? Culpa consciente, culpa inconsciente? O Código Penal Militar traz uma belíssima conceituação de crime culposo, inclusive você pode usar para estudo. Erro de direito e erro de fato. Erro de direito e erro de fato. Também diferente do Código Penal comum. Erro de direito. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar. Tem que abrir o capítulo, o título dos crimes com dever militar. Supõe lícito o fato por ignorância ou erro de interpretação da lei. E o erro de fato é isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância ou fato que constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Lá no Código Penal Comum, a gente chama isso de erro de direito, erro de proibição, né? Erro de proibição. Aqui é erro de direito e erro de fato. Estado de necessidade. No Código Penal temos dois. Temos o exculpante, que exclui a culpabilidade, conforme o artigo 39 que tratamos, e temos o estado de necessidade, que exclui o crime. Artigo 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição. Olha que interessante. Contra perigo certo e atual que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio. Olha só que interessante, eu vou até mudar a cor aqui, ó. Ainda quando superior ao direito protegido, desde que não era razoavelmente exigível a conduta adversa. O que que exclui aqui? Exclui a culpabilidade, né? Ele fica isento de pena, mas não exclui o crime. Agora, o estado de necessidade que exclui o crime é bem parecido, se não idêntico, ao do Código Penal Comum. Esse você conhece. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado. E o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo. O que é arrostar o perigo? É enfrentar o perigo, né? Porque o militar não pode alegar essa necessidade se ele tinha por obrigação enfrentar aquele perigo. Aqui eu só trago os elementos gerais desse estado de necessidade exculpante, que é diferente, e aqui eu dou um exemplo, né? Esse exemplo aqui que provavelmente seja mais interessante para você, né? Então, olha só, um soldado que está de guarda em um posto avançado durante um conflito
Ele recebe informação de que um grupo inimigo se aproxima e tem ordens estritas para não abandonar seu posto sob nenhuma circunstância. No entanto, ele vê seu irmão, um civil, deve ser nóia, né? Aproximando-se da área do conflito, né? Para estar ali na zona, né? Junto com os outros, aparentemente desorientado e em perigo iminente. É nóia, né? Tá bêbado, né? Todo mundo tem um parente que dá trabalho, né? Então, o militar lá de serviço no quartel recebeu uma ordem e o irmão dele no meio da zona, né? Aí fica difícil, né? Olha só, aí o soldado, contrariando as ordens, abandona momentaneamente seu posto para resgatar seu irmão, levando-o para um local seguro. Durante sua breve ausência, o posto fica desguarnecido, né? Imagine que os manifestantes entraram, depredaram lá aquele espaço, né? O que tornaria a situação muito pior, né? Então, nesse caso, temos um estado de necessidade que exclui o ilícito? Não, mas temos um estado de necessidade exculpante, exclui a culpabilidade. Ainda no giro do Código Penal, não são elementos constitutivos do crime a qualidade de superior e a de inferior quando não conhecida pelo agente. E eu vou dar um exemplo disso daqui para vocês. O exemplo é o seguinte: imagine que de folga um policial militar, um soldado, ofenda um coronel, só que não sabia que era coronel. Então, numa briga ali de uma agência bancária, no trânsito, isso acontece aos montes. O soldado ofende, fala, vai se ferrar, vai não sei o quê, seu fa. E aí descobre que ambos eram policiais militares, um coronel da ativa e um soldado da ativa. Houve desrespeito a superior? Não, porque a condição de superior não é elemento constitutivo do crime, quando desconhecido por ambas as partes. Tudo bem? É isso o que o artigo 47 quer dizer. Aí você pode falar assim, mas professor, é óbvio, né? Se ele nem sabia que o outro era militar, então não há que se falar em crime militar, de militar da ativa contra militar da ativa. Pois é, não é esse o pensamento das justiças militares. Vou dar um outro exemplo. Imagine que esse soldado e esse coronel, sem saberem que eles são militares, né? Não sabiam, em uma briga de trânsito, o soldado bate no coronel. Lesão corporal de um militar da ativa contra outro militar da ativa. Aí você pode pensar, mas espera aí, ele sabia que era militar? Não. Portanto, não se trata de crime militar, se trata de crime comum, tranquilo, Lei 9.099, lesão corporal, ó. Não é isso que as justiças estaduais e da União entendem. Elas vão entender que um crime militar, um crime praticado de um militar contra outro militar, ainda que ambos não saibam de sua condição de militar, é crime militar. Particularmente, eu, professor Rafael Retucci, discordo dessa posição e estou passando para vocês que existe campo para debate, tá? E, inclusive, muitas decisões têm sido levadas à conclusão de que se trata de crime comum. O STF e o STJ, a STJ se divide, mas o STF é uma corte que normalmente ela vai pensar o seguinte: peraí, houve ofensa às instituições militares? Esse crime, de alguma maneira, ofendeu a hierarquia e disciplina? Não, porque eles nem sabiam. O crime foi num contexto de acidente de trânsito. O crime foi num contexto de briga de balada. Imagine dois militares bêbados brigando dentro de uma balada. Aí o segurança prende todo mundo, chama uma viatura, chega a viatura descobre que os dois são militares do Exército. Vai chamar a polícia do Exército e eles vão ser presos por crime militar. Você fala, meu amigo, não pode, deixa eles entrarem na Lei 9.099, deixa o delegado resolver isso, entendeu? Transação penal, um não vai oferecer denúncia, representação contra o outro, não vai dar nada. Mas não é a posição que prevalece nos tribunais castrenses.
Daí o papel do advogado, entende? O papel fundamental de vocês, advogados, chegarem desde o início, tentando levar essa ocorrência para a delegacia de polícia e não para um quartel. Porque lá admite-se a Lei 9.099, lá tem fiança, lá tem prisão domiciliar, lá tem medidas consensuais, despenalizadoras. Aqui, no direito penal militar, não tem nada disso. É facão, é ferro, é porrada, é pancada. A justiça castrense, ela é muito mais rígida, a mão é muito mais forte e os institutos são muito mais severos. Então, o seu papel, olha só que interessante, advogado especialista em direito militar, o seu papel é, o máximo possível, tirar o seu cliente da justiça militar e levar para a justiça comum. Porque se você fizer isso, você já vai ter uma possibilidade muito maior de defesa. Agora, caiu na justiça militar, não tem o que tirar, aí a gente vai para a defesa, não tem o que fazer. Tá bom, gente? Estamos finalizando, hein? Estamos finalizando. Cabeças, eu falei para vocês sobre os cabeças. Tá lá no Código Penal Militar, acabei não colocando o artigo aqui. Depois eu trago para vocês, acho que é 60 e alguma coisa. Parágrafo 4º. Na prática de crime militar de coautoria necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam e instigam. Quando o crime é cometido por inferiores e por oficiais, estes oficiais serão considerados sempre cabeças, assim como os inferiores hierárquicos que exerçam a função de oficial. Então, existe aí um agravamento da pena para o oficial. Quais são as penas principais do Código Penal Militar? Morte, reclusão, detenção, prisão ou impedimento. Rafael, o que é impedimento? É uma pena que o militar ele fica preso no quartel, mas sem prejuízo das instruções militares, tá? Então ele pode participar de instrução, de treinamento, mas ele está preso no quartel. Reclusão, detenção e prisão são iguais ou bem parecidas com o Código Penal comum. O que vai diferenciar mesmo é a pena de morte, que é aquela praticada por fuzilamento. Fuzilamento é a forma da pena de morte no Brasil. Já tivemos condenação por pena de morte já na Segunda Guerra Mundial, mas ela não foi executada. Tivemos um caso de condenação por pena de morte durante a Segunda Guerra Mundial, de militares que teriam praticado estupro e assassinato, homicídio, lá na Itália, foram condenados à pena de morte, mas essa pena foi comutada por uma prisão pelo presidente à época, Getúlio Vargas, então a pena de morte acabou não sendo efetivada. Temos suspensão condicional da pena no direito penal militar? Temos. Está aí. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, pode ser suspensa por 3 a 5, no caso de reclusão, e por 2 a 4, no caso de pena de detenção. Artigo 89, livramento condicional também é possível, quando a pena de reclusão ela tiver tempo igual ou superior a 2 anos, pode ser liberado ou condenado que tenha cumprido metade da pena se for primário. E aí tem os outros casos se for reincidente. Progressão de regime, gente, está acabando. Olha só, interessante. Originalmente não se admitia progressão de regime aos crimes militares, porque o CPM não prevê, a LEP não prevê. Porém, já é mais do que sacramentado que sim, é possível a progressão de regime HC 104.174 do STF nos crimes militares. Ação penal está muito perto de oferecimento da ação, de inquérito policial. Então, o que que se fala da ação penal militar? Lembra que na ação penal comum você tem ação penal pública, pública condicionada, ação penal privada. Lembra que você tem todas as possibilidades? Então, a representação, né, o Instituto da Representação, esquece. Esquece tudo isso. Esquece tudo isso. No direito penal militar,
você tem uma única ação penal, você tem aí uma exceçãozinha, né? Que nem vem ao caso aqui, mas a ação penal militar, ela é sempre pública incondicionada. Ela é sempre pública incondicionada. Logo, se um militar bater no outro militar e essa lesão for leve, o que, nos termos da legislação penal comum, permitiria que a vítima deixasse de representar, né? Deixasse de representar o seu agressor, aqui não há conversa. Bateu, machucou, deu lesão corporal, vem cá os dois. Um é vítima, um é agressor. Um vai estar preso e o outro vai ser vítima. Ah, mas eu não quero processar e julgar ele, não importa. A sua opinião para o direito militar, para a hierarquia e disciplina, para as instituições militares, ó, pouco importa, ninguém está nem aí. Porque a ação penal, ela é pública incondicionada. Então, não há ação penal pública condicionada à representação. Todos aqueles casos de crimes que são condicionados à representação não existem aqui no direito penal militar. Quanto mais os crimes de ação penal privada, não existem. Crime de estelionato, crime de dano, né, que são de ação penal privada, quando comum, aqui não tem conversa, não tem churumela. Não tem. Se levar ao conhecimento da administração pública militar, se ela tomar conhecimento de que houve um crime militar, ela vai instaurar um inquérito, ela vai prender em flagrante. Não importa se a vítima quer, não quer, pouco importa. Existem pequeniníssimas exceções, tá? Existe uma ação penal que é de requisição do comandante da força, nos casos dos crimes militares que tratam sobre alguns deveres militares, daquela questão de invasão de território inimigo, né? Precisa de requisição do comandante da força. E o caso aqui do parágrafo único, ok? Que ele fala que será admitida ação privada se a pública não for intentada no prazo legal, mas aí é aquela subsidiária da pública, né? Aquela em que a vítima pode contratar um advogado e ingressar com ação penal se o promotor militar não fizer.